Flávio Bolsonaro cometeu muitos erros ao longo de sua vida, como todos nós. O principal erro de Flávio Bolsonaro foi ter trocado a sua equipe jurídica. Saiu Fred Wassef e entrou uma pessoa que nós nem conhecemos e também não fazemos muita questão de conhecer. Mas os advogados de Flávio Bolsonaro parece que não estão passando as melhores diretrizes para o seu cliente, ou o próprio Flávio não confia nos seus advogados, não segue as recomendações ou esquece as recomendações. Mas no meu ponto de vista ele estava melhor assessorado juridicamente ou protegido juridicamente embaixo das asas do anjo, do nosso anjo de cabelos negros, estranhamente, né, negros, Frederico Wassef. Você sabe como nós aqui nos reportamos a Fred. Queria que você deixasse aqui nos comentários se você achava que Flávio Bolsonaro estava melhor assessorado juridicamente ou protegido com o Fred Wassef do que com essa nova equipe jurídica dele. E por que eu estou falando isso? Por conta da entrevista que foi dada, uma entrevista exclusiva do Flávio Bolsonaro ao portal O Globo, né, ao jornal O Globo. E nessa entrevista, o Flávio, ele, na minha opinião, comete alguns deslizes que talvez ele não devesse ter cometido. Primeiro, ele admite que o Queiroz pagava as contas dele em dinheiro. O que é muito estranho. Por que a pessoa vai ficar pagando em dinheiro? Sempre em dinheiro? Porque não é mais fácil você pagar com cheque a escola de seus filhos, o plano de saúde? Você vai lá, o cheque R$1.000, você vai lá e paga o plano de saúde. Mas por que a insistência em pagamentos em dinheiro? Então o Flávio, nessa entrevista ao Globo, ele admite que o Queiroz fazia pagamentos em dinheiro. E nós sabemos que o pagamento em dinheiro, as operações em dinheiro, melhor dizendo, elas são mais fáceis para realizar falcatruas, porque esse dinheiro não é rastreado, então fica muito mais fácil quando você paga em espécie para você rastrear esse dinheiro, localizar esse dinheiro, fica muito mais difícil. As transações em dinheiro, elas reduzem muito o poder de rastreabilidade, os vestígios da operação. E o Flávio admitiu. Mas o pior é que o Flávio, em um determinado momento da entrevista, e eu vou ler aqui para vocês esse trecho, porque nem todos têm acesso, já que é algo para assinantes do Grupo Globo, o Flávio, ele admite o esquema das rachadinhas. Talvez sem perceber, e depois ele parece que percebeu, mas ele admitiu o esquema das rachadinhas. O grupo pergunta o seguinte: mas por que tantos assessores do seu gabinete deram dinheiro para o Queiroz durante anos? Flávio respondeu: ele fez um posicionamento junto ao Ministério Público, esclarecendo essas questões. Disse que as pessoas que faziam os depósitos na conta dele eram chamada equipe de rua. Eram da chamada equipe de rua. Queiroz afirma que pegava o dinheiro para fazer a subcontratação de outras pessoas para trabalharem em redutos onde ele tinha força. Então ele pegava esse dinheiro por parte dos assessores do Flávio, e ele usava esse dinheiro que era depositado na conta dele para contratar outras pessoas. Então ele contratava pessoas para prestar trabalho por Flávio Bolsonaro, ou seja, o Flávio Bolsonaro era beneficiado com isso, com essas rachadinhas. Então só aqui o Flávio já mostra que ele tem ciência da situação, porque esse dinheiro era utilizado para contratar outras pessoas. Era um dinheiro que havia então um recolhimento por parte dos outros assessores. Eles depositavam esse dinheiro na conta do Queiroz e o Queiroz contratava outras pessoas externamente. Se ele contratava essas pessoas para a chamada equipe de rua, então o Flávio Bolsonaro tinha conhecimento dessa operação e se beneficiava por essa operação. Mas ele vai além. Sempre fui bem votado nesses locais. Talvez eu tenha sido um pouco relaxado de não olhar isso mais de perto. Deixei muito a cargo dele. Mas é óbvio que se soubesse que ele fazia isso, jamais concordaria. Não, peraí, como que... Olha só como ele se enrola nisso. Primeiro ele fala que esse dinheiro ia para a equipe da rua. E aí ele fala que ele tinha que observar mais de perto e logo em seguida, se eu soubesse disso, não concordaria. Então peraí, alguma coisa não bate. E outra, durante a entrevista, o próprio Flávio Bolsonaro disse que ele não manteve contato com o Fabrício Queiroz desde o esquema da rachadinha.
Se ele não manteve contato, como ele sabia de toda essa operação? Não tinha como o Fabrício Queiroz esconder do Flávio. Porque se aquilo que ele disse é verdade, que ele não tem mais contato algum com o Fabrício Queiroz, então ele não pode ter colhido essas explicações depois que explodiu o caso do COAF. Ou seja, esse conhecimento do Flávio é um conhecimento anterior a todo o processo, a todo o problema envolvendo o Fabrício Queiroz. Então ele já sabia, ele tinha consciência disso, porque ele fala, ia para a equipe de rua. E agora ele fala, mas é óbvio que se eu soubesse que ele fazia isso, jamais concordaria. Mas você falou que você sabia. E você, mesmo sabendo, concordou. Então essa parte aqui da resposta do Flávio Bolsonaro mostra que ele tinha conhecimento sobre o esquema das rachadinhas, porque existem várias contradições aqui. E ele continua, até porque não precisava, meu gabinete sempre foi muito enxuto, e na Assembleia existia a possibilidade de desmembrar cargos. Outra coisa importante. Então ele fala o seguinte, olha só, na Assembleia existia a possibilidade de desmembrar cargos. Mas ele fala... O Queiroz afirma que pegava o dinheiro para fazer a subcontratação de outras pessoas para trabalhar em redutos onde ele tinha força. Sempre fui bem votado nesses lugares. Talvez tenha sido um pouco relaxado de não olhar isso mais de perto. Deixei a cargo dele. Então ele sabia. Ele era beneficiado por isso. E ele continua. Outra coisa importante. Mais de 80% dos recursos que passaram pelo Queiroz são de familiares dele. Então qual crime que tem de o cara... Então qual o crime que tem de o cara ter um acordo com a mulher, com a filha para administrar o dinheiro? Então peraí, se não tem crime, por que você está proibindo isso? Então nessa resposta, o Flávio Bolsonaro, ele se enrola completamente. Ele se enrola, se embanana completamente e praticamente admite que ele tinha consciência que o Fabrício Queiroz fazia o que ele está fazendo. O que ele fez ao longo desses 11 anos, de 2007 até 2018. Então, Flávio Bolsonaro, nessa fala, ele praticamente admite que tinha conhecimento do esquema das rachadinhas e foi beneficiado com o dinheiro do seu próprio gabinete, com o dinheiro que o Queiroz pegava de modo ilegal. Era melhor Flávio ter continuado com Fred Wassef, porque... essa resposta dele aqui é uma resposta, é quase uma assinatura de culpa, é um atestado de culpa que Flávio Bolsonaro escreveu. Mas gostaria que você deixasse aqui os comentários a respeito desse assunto. Eu, salvo me engano, compartilhei esse trecho lá no meu Twitter. Deixa eu entrar aqui para verificar se eu compartilhei mesmo esse trecho no Twitter, é @profileoficial, você pode entrar e ler esse trecho com um pouco mais de calma. Mas eu, salvo me engano, eu compartilhei esse trecho sim. Deixa eu ver. Exatamente, esse trecho está compartilhado lá no meu Twitter, @profileoficial. Você pode entrar, você pode ver e tirar as suas próprias conclusões, caso você não tenha aí o acesso à reportagem do grupo O Globo. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e me siga lá no Twitter, @profileoficial.